e que me permite, enquanto estou aqui a fazer estas operações de gravar a sessão, dar aqui um ar de que estou completamente à vontade. Quando não estou... Sim, mas ajuda, as rotinas, os rituais ajudam sempre a descomprimir e a ficar mais à vontade. E depois também a noção que estamos em direto é sem rede, não podemos regravar, portanto, o que sair para ali, todos sabem no registro, também é ajuda. Isso. Diz uma coisa... acho que sim. Diz uma coisa, Ricardo, tu és moço já para alguma idade? Não, pouquinho, é 56. É pouca 56. Ganho-te por 2. Olha, okay. E esse teu percurso no teatro, como é que começou? Deste um pontapé numa pedra e começaste a fazer teatro? Fui com uma namorada na altura ver uma leitura encenada do Arte e Imagem, que já conhecia as pessoas, e acabámos a conversar e acabei a ajudá-los na altura a fazer cenografia, porque eu fazia artesanato, e comecei a ajudá-los em cenografia, em adereços, e foi a aproximação ao teatro arte e imagem, e a partir daí fui ficando e fui experimentando várias coisas, e foi assim que comecei, digamos que devo ser dos últimos da geração que não passou pelas escolas. Foi antes da formação da academia cá no Porto e da Escola Superior 10 de Maio cá no Porto, portanto sou daqueles últimos que vêm, digamos, de um percurso do tablado, do teatro semi-profissional para o profissional e, portanto, não tenho... A minha formação é mais em informática do que propriamente em letras ou em teatro, portanto... És da área da informática? Sou dos últimos, se calhar, a maior parte das gerações que estão agora a chegar em todas as escolas de teatro, têm uma formação académica que depois continua no profissional. É cada vez mais rara aquela passagem do teatro amador, do teatro de coletividade, do teatro estudantil para o teatro profissional. E eu, se calhar, as pessoas dos Visões Úteis, que já são um bocadinho mais novos, somos assim dos últimos das gerações, as pessoas que estão agora. Acho que será muito difícil encontrar alguém com menos de 40 anos que não tenha passado por toda a formação académica no teatro. O que também marca... houve no Porto, exato, até porque houve no Porto, eu lembro-me quando estive aí em 92 com o Congresso Mundial de Teatro e Educação, havia um grande fervor à volta da Academia Contemporânea de Espetáculo, da ESMAI, de tudo isso. Que estavam precisamente a iniciar e que eram resposta a uma ansiedade de algumas pessoas do Porto ligadas ao teatro e que estavam a iniciar nos projetos novos e de repente nós temos aquela coisa caricata que somos uma cidade com 4 escolas de teatro, 2 profissionais e 2 superiores, o que obviamente digamos que é um excesso, mas pronto, isso depois leva-nos à questão do corporativismo e de se não será também um erro permitir haver tantos cursos superiores de teatro em Portugal, quando a oferta de emprego é tão magra e principalmente tão mal paga. E se não devíamos voltar às práticas corporativistas, dizer ao Ministério calma lá com isso, que se calhar temos escolas a mais, ainda não há dimensão de mercado para absorver de forma digna a quantidade de profissionais que estamos a criar, e o Estado tem a obrigação de estar atento a essas dinâmicas, da mesma forma que está nos cursos de medicina e noutros, e que não lança para o mercado quem as escolas... Tu sentes isso? Tu sentes que esse boom das escolas trouxeram para a profissão muita gente que agora é mal paga e que não tem grandes oportunidades? Sim. Onde eu não sinto isso é na técnica. Na técnica, acho que principalmente a nível técnico, as 2 escolas, especialmente a Academia e a ESMAI, vieram colmatar lacunas graves que havia a esse nível no mercado profissional. Aliás, eu qualquer teatro que vá do país, encontro sempre 1 ou 2 alunos que estudaram no Porto ou na Academia, isto entre os técnicos, claro. O efeito no teatro é que eu acho que já passámos há muita saturação de criação de novas companhias para o mercado que temos. Não há fundos suficientes para as companhias absorverem os alunos que estão a sair das escolas e que andam à procura de trabalho e, portanto, são atirados para uma marginalidade da animação, do trabalho para escolas muitas vezes frágil e que acaba por estar a subverter o mercado, digamos, de venda de espetáculos, e isso é um problema que acho que se não tem falado muito e que se tem que pensar um bocadinho, porque obviamente quando é a lei da oferta e da procura,
não é? Vai ser muito difícil dignificar o trabalho, seja dos técnicos, seja dos atores, em valor ordenado e de valores pagos, quando dás uma pedra, encontras um ator desempregado desesperado para ter trabalho, e isso obviamente fragiliza qualquer negociação entre os atores e as entidades patronais. O agravante que no nosso mercado as entidades patronais são sempre um objeto estranho, que regra geral são colegas. Eu até sou mais vezes entidade patronal do que propriamente empregado, e a coisa fica sempre muito esquisita. Portanto, é um mercado muito particular, e acho que este excesso de formandos, de gente desesperada por entrar no mercado, prejudica as condições laborais. Ok. De qualquer forma, isso já ia dar-me um link direto para um espetáculo que tu fizeste, antes do Borla que mal pagos, mas eu vou ficar por... Ainda quero ir um bocadinho antes, quero ir um bocadinho antes, Ricardo, à tua... esse momento em que tu eras artesão, não é? Sim. Não, já não era. Na altura já trabalhava em informática. Era uma tradição de artesanato e de manualidades e de construção de objetos que me permitia responder a umas necessidades do grupo de teatro, de construir cenografia, ajudar nos adereços, fazer bonecos, e digamos foi assim. E não contei, a minha namorada era locutora da rádio na altura, e portanto, como estavam a fazer encenações, de leituras encenadas, e o Zé Leitão queria pôr de pé As Lágrimas Amargas, que acho que são 7 ou 8 mulheres em palco, era uma data delas. Não, era a outra, era o Lorca, no outro dia me tentei lembrar do nome. Eu sou caótico, nunca me lembro do nome das coisas. E a Casa de Bernardo e Alba, que são para aí 7 ou 8 mulheres, ele andava à procura de mulheres para darem voz, e como ela era jornalista, tinha boa voz, desafiou-a a participar, e ela aceitou, e digamos foi esse o início da proximidade. Apesar que já era amigo da maior parte das pessoas que lá estavam. Uhum. E quando vocês fazem a Palmilha em 2001, não é? Sim. Um bocadinho fruto Estamos numa altura pós-Carrilho, estamos numa altura em que foi também muito próximo da capital do Porto da Cultura. Sim, em cima da capital da cultura. Aliás, eu na altura trabalhei principalmente na capital da cultura como técnico, que eu fazia desenhos de luz e fazia direções técnicas, e acabei por juntar algum pé de meia a essa relativa impunidade que havia nesse ano para os trabalhadores das artes. Foi uma movida que houve ou não? Sim, foi uma movida, foi uma coisa impactante, que foi logo a seguir destruída pela chegada do Mentecapto à presidência da Câmara Municipal do Porto, aquele senhor Mentecapto chamado Rui Rio, que agora é o presidente do PSD, e que se entreteve a destruir tudo que tinha sido conseguido. Mas sim, foi uma pedrada bastante eficaz, e agitou bastante as águas e criou umas dinâmicas bastante interessantes na cidade. Porquê que é esse desejo de construir e destruir, que não é só de oposições? Eu lembro-me perfeitamente que o Partido Socialista pós-Carrilho também se entreteve a destruir tudo o que ele tinha feito. Porquê que é este movimento dialético de construção-destruição? Eu acho que, acima de tudo, passa por um problema principal, é não terem percebido qual é a função da cultura numa sociedade. E ainda haver muito equívoco de que muita gente acha que o dinheiro que o Estado dá, seja o Estado Central, sejam as autarquias, é dado para os artistas. E não é. O apoio que é dado para públicos, é dado para uma dinâmica, é dado para a criação de pensamento crítico, para vivências novas, para a vivência de experiências diferentes daquelas que o dia-a-dia nos proporciona, e que nos permitem um confronto e repensar onde estamos. Isso é a função da cultura, é criar-nos desequilíbrios. E isso é uma função do Estado, apoiar esses desequilíbrios para que sejam repensadas novas realidades. Como se costuma dizer, o nosso trabalho não é dar soluções, é apontar os problemas e alguém que encontra as soluções. E o trabalho da arte é muito isso. E o Estado tem muito essa obrigação de tornar a cultura acessível a toda a gente, e que haja uma multiplicidade de gosto estético, não seja dominado pelo gosto de Estado ou apenas pela lei de mercado. Mas depois há sempre a tentação, e há sempre uma certa, eu diria, angústia de algumas pessoas, principalmente de políticos, em relação às artes. Primeiro é um desconforto. Os artistas são, regra geral, gente de mau feitio, responde rápido, não tem grande papas na língua, grande parte deles, e portanto provocam muitas inquietações que nem sempre são bem-vindas. E é um bocadinho difícil lidar com isso. De estar a dar meios de produção a coisas que os políticos sabem que a maior parte das vezes vai questionar o que eles são e o que eles fazem e a ordem estabelecida. Portanto, é sempre um desequilíbrio um bocadinho
um bocadinho complicado. Eu agora estou a ensinar Molière e penso que... Ricardo, isso não é um clichê sobre a ideia do político? Não, não é. Não é mesmo, de todo, não tenham ilusões. É preciso ver que se a pessoa mais narcisa do que um ator e com o ego mais inflamado é um político. Não sei se já assistiram a um político quando caminha para o palanque para falar ou quando vem do palanque, vai mais ufano e volta mais ufano do que um ator a entrar e a sair de cena. Portanto, não, há também ali um conflito de egos e há um conflito de... É assim, eu não tenho nenhuma obrigação de fazer da sociedade um sítio melhor. Eu tenho a obrigação de fazer da sociedade, que as minhas leituras sejam leituras críticas. Não tenho a obrigação de dar soluções. Portanto, eu sei, mas apesar disso, eu sei que muitas das críticas que faço acabam por ser contraproducentes. Estão a destruir coisas que estão a ser construídas embrionárias, que se calhar daqui a 100 anos vão dar efeito, mas que eu se calhar às vezes sinto a obrigação de as acusar e de as... Estou a pensar, por exemplo, no Empreendoriza, que foi um espetáculo que eu fiz há uns anos no auge da política de se não te empreendedorizas, a culpa é tu, és um murcão e o Estado não tem culpa disso, e eu senti necessidade de destruir isso, mas é verdade que em Portugal sim há uma falta de vontade de empreendedorização. E enquanto um político... Aliás, esse espetáculo para mim travou-me a língua várias vezes. Empreendedoriza-te, um guia de sobrevivência no século XXI. Exato. E era um bocadinho uma crítica àquilo que era, digamos, a moda, porque os políticos funcionam por modas, como é óbvio, eles sabem perfeitamente, ao contrário do artista que quer ser inovador e dizer alguma coisa de nova, e às vezes tanto quer ser inovador que só diz disparates bacocos que nem vale a pena estar a ouvir, e que já foram ditos há 50 ou 60 anos atrás, o político não, o político, e não é só o Ventura, não tenham ilusões, nem o Bolsonaro, nem o Trump, todos eles vivem de entender onde estão e saber qual é o pequenino passo que podem dar à frente para ter um efeito positivo dali a 4 anos quando voltar a haver eleições. A nossa preocupação é outra, a nossa preocupação enquanto artistas deve ser em termos geracionais, devemos pensar que efeitos vão ter aquilo que fazemos, as inquietações que causamos ao longo de 50 anos. Logo aí os objetivos são diferentes, não são compatíveis. Precisamos de políticos que digam isto é para eu me queimar, isto é para eu ser enxovalhado, isto é para me criticarem, isto é para eu ter mais gente lúcida na rua que vai questionar o que eu estou a fazer. Precisamos de ter uma capacidade de risco, aquela capacidade de risco que nós temos como essencial para o trabalho artístico também, é isso? Sim, nos políticos, sim. Nós precisamos de políticos que pensem em termos de geração e não em termos de 4 anos de eleições, que é o que eles, infelizmente, a maior parte deles pensam. É muito raro. Eu lembro-me muito pouco de políticos que tenham engenho. Eu lembro, por exemplo, no Porto, no Fernando Gomes, não falando de tudo, mas falando de uma faceta que foi de repente, nós vivemos no Porto por muitos anos a dizer no Porto não pode haver metro porque nós temos um chão de granito e portanto é impossível haver metro e a gente vai viver sempre sem metro. E chegou o Fernando Gomes e disse não, temos que ter metro e vamos fazer um metro e vamos reunir as condições financeiras. Muito mais do que o poeta, quem sonha o que vai ser real é o político. Ou deveria ser, aquilo que vai ser estruturante ao longo de muitas gerações, quem decide quais são as estradas, quais são os eixos económicos fundamentais que vão ser investidos, são os políticos. E é preciso gente que tenha a capacidade de às vezes ir contra a corrente para criar uma dinâmica nova. E nós, sinceramente, andamos na maior parte das vezes servidos por políticos medíocres, a maior parte deles saídos das escolas das juventudes partidárias, que são um antro de equilíbrio entre a palmadinha e a facada nas costas e que não são de forma nenhuma úteis a uma sociedade válida. Confio muitas vezes mais num político que vem da carreira profissional e que de repente é atirado para a política por uma necessidade, por um convite, por uma urgência, do que aqueles que decidem vou fazer carreira na política desde os 14, 15 anos que estão nas associações de estudantes das escolas e depois passam para as juventudes partidárias e são formados numa lógica que é muito nociva para a vida social. Ricardo, eu nunca pensei, quando estive, isto não é uma entrevista, é uma conversa, mas quando estive minimamente a preparar-me para esta conversa, eu nunca pensei que esta conversa fosse por aqui, mas eu estou a detectar em ti que és um observador, és uma pessoa que faz muito essa transposição, que nós temos essa possibilidade de olhar o teatro como um meio de radiografia, não é? Sim, sim, principalmente. Eu acho que a carta é... Tu és muito crítico aí e muito observador do político, não és?
Sim, porque político é assim, não venham com aquela história de que a política é para os políticos e aquela coisa da frase de Salazar, que não era de Salazar, mas que na altura de Salazar, é que aqui no café não se discute política e futebol, que havia nos cafés antigamente. Opá, futebol, pronto, eu percebo que não queiram discutir, mas política é fundamental. O nosso principal problema é que nós confundimos a política com partidarismo e encerramos a decisão pública apenas na política. Isso foi uma das coisas curiosas que o Covid nos deu. Nunca se calhar o meio esteve tão unido e tão preocupado, tanto o meio como outras iniciativas como de cidadãos para fazer aquelas coisas das caixas solidárias que eram colocadas no meio da rua, o esforço de fazer as máscaras, os grupos de teatro e outras entidades que andaram a fazer viseiras com as impressoras 3D, houve uma resposta da sociedade. E agora já se está a perder um bocadinho isso, Ricardo? Já, completamente já. Vivemos na Ou ilusão... seja, aquele fervor de que o mundo vai ser completamente diferente, já passou. aguentou pouco. Já passou. Acho que vamos ter que começar a encarar que em outubro isto vai dar merda, outra vez, e que é preciso ver muito bem como é que vamos lidar e como é que alteramos o dia-a-dia para que o dia-a-dia não seja um fator de risco mais do que o necessário. Ou seja, acho que nenhum de nós quer passar 1 ano e meio ou 2 anos fechado em casa até se descobrir finalmente a vacina e o vírus ser vencido. O coronavírus, sim, é vírus. Estava a pensar se era vírus que era, às vezes esqueço, mas é o vírus. Mas não podemos estar à espera que isso aconteça. Nós temos que encontrar mecanismos de vida útil, participativa, solidária, na rua, sem estarmos isolados, a conviver com esse vírus nessa fase. E acho que isso passou um bocadinho. Passou-se um bocadinho do... eu acho que viste um post que eu fiz de que, de repente, 2 meses depois, aquilo que para nós era importantíssimo, e que ouvíamos os biologistas e os matemáticos a falar na televisão e estávamos preocupados com coisas que agora não ligamos nada. Quer dizer, o país parava quase para ouvir os números e para ver se a curva já tinha achatado ou não tinha. E de repente agora estamos todos nas tintas, a coisa está praticamente descontrolada, Lisboa está um caos, não sabemos ainda como é que se vai resolver aquilo, ainda se discute se é do ar, se é dos transportes públicos, se é dos locais de trabalho, se é a juventude que é maluca, que anda aos beijos no meio da noite, ainda não se sabe o que é, mas estamos a fazer de conta que não se passa nada, e isso é perigoso. E mesmo aquela que é assim, eu não tinha estado alguém a ouvir dizer, pronto, já reabrimos o restaurante, já estamos a trabalhar, e o gajo começa a pensar, sim, as lojas já começam a estar abertas, mas a verdade é que nas lojas estão metade das pessoas, a outra metade foi despedida. Nós estamos com uma camada de pobreza desempregada, e principalmente agora quando acabar o layout vai ser pior, estamos com uma camada muito grande, uma percentagem muito grande de cidadãos que não têm emprego e que não vão ter tão cedo. E no caso do Porto e Lisboa, principalmente enquanto não voltar o turismo em força. E no Porto isso é muito notório, porque nós basicamente éramos uma cidade moribunda até o regresso em 2008, 2009, 2012, e foi o turismo que salvou a cidade. Por muito que a gente diga mal deles e que os turistas são chatos e que destroem tudo e que alteram a nossa realidade e que uma pessoa nem sequer pode ir tomar um café ao Majestic porque são 5 euros e é um roubo e há toda uma alteração das regras e de uma vivência, isto é quase um algarve, que temos os menus em inglês nos tais que são tão habituados. Há uma coisa, Ricardo, eu já não estava contigo há uns anos valentes, quando estiveste cá em baixo, creio que foi em 2014, com a trilogia do Guardião do Rio, do Homem, do General, o General... O medo que o General não tinha. O medo que o General não tinha e o Género Corvo. Essa trilogia que tu lá fizeste, e quando tinha pensado na nossa conversa, tinha pensado, como sempre que estou aqui a conversar com alguém, penso sempre como é que não deixo a conversa cair completamente no chão. E estou a perceber que tu és uma pessoa que ferves. Sim, eu apesar de não fazer muito, porque no fundo também sou um bocadinho sociopata e antissocial. És sócio de quê? És sócio sociopata, dessa parte mesmo, não sou assim muito dado a... És associado, tens empresa. É associado disso, é assim sempre um bocadito mais reservado, mas depois quando me solto gosto de conversar e quando as conversas são interessantes e se vão soltando gosto disso e acabo, pronto. Também, graças a Deus, não tenho o pensamento muito estruturado, portanto não tenho uma teoria muito marxista de causa-consequência da coisa e tudo muito estruturado e muito hermético, portanto estas conversas até servem para eu ir descobrindo coisas à medida que as vou dizendo, como é normal no processo. Mas quer dizer, era por aí, não tanto por aí pelo lado comportamental, porque faz parte da tua expressão, mas
Tu sofres muito com essa realidade que tu vês? Ou... Uma das coisas mais tristes que vi foi em 2008, quando foi na altura da Troika vir cá para dentro, era os olhares de tristeza no metro. E não era ficção, era verdade. As pessoas andavam de olhos no chão. Havia uma tristeza que atravessava o grosso das pessoas. E sim, isso incomoda-me. Eu acho que é papel de cada um de nós sentir-se com as dores alheias e fazer que a coisa melhore, porque senão não estamos cá a fazer nada, não é? Sejam lá quais forem as dores, sejam lá quais forem os processos que a gente invente. Prefiro um gajo que acredite no liberalismo do mercado puro e que lute por ele, acreditando que aquilo é a solução que ele acha que é boa para a sociedade, de um gajo que se diga muito de esquerda e depois pratique isso e tem outra teoria. O pessoal tem que lutar por aquilo que acredita, e se luta por aquilo que acredita é bom, até porque eu acredito que a sociedade é feita por uma data de vetores, que era o que eu falava no general. É essa a bissetriz que tu fazes, as pessoas que acreditam e as pessoas que lutam por aquilo que acreditam e as pessoas que pura e simplesmente navegam na onda e aproveitam as ondas para ir onde querem e não onde acreditam. Isso é uma diferença grande entre as pessoas. Aliás, eu costumo dizer uma coisa: prefiro trabalhar com um ator mediano que seja muito boa pessoa do que um ótimo ator que seja um sacana. Eu não trabalho com sacanas. Se tiver uma experiência má com a pessoa, por muitos atores espetacular que ele seja, não repito, procuro sempre gente que acredita, que tem fé no que faz, que se diverte principalmente no que faz e que tem vontade de arriscar e se divertir mais. É engraçado, no dia 27 vou falar com um produtor, que é o Paulo Sousa Costa, que me disse várias vezes isso, que tem de ter gente que seja boas pessoas, que criem, porque isto é tão difícil já, trabalhar o teatro é tão difícil, que se não houver ali um momento de fruição, de troca sincera, tudo isso, se for só explosão egóica... Aquela coisa antiguinha de que não interessa onde chegas, interessa a maneira como chegas lá, o destino é a viagem, não é o destino final, quer dizer, nos fins não justificam os meios. E tudo isso é uma coisa que depois mesmo no resultado final se nota, quer dizer, por muito bons atores que sejam, se houver picardias, se houver angústias acumuladas, aquilo passa para o público. Nós, a certa altura na Palmilha, tínhamos o livro de estilo da Palmilha Dentada, tínhamos várias regras. Um livro de estilo? O livro de estilo, um bocadinho na imagem daquele livro de estilo que o público tinha quando foi lançado, e que dizia, por exemplo, que as fotografias tinham que acontecer antes ou depois no momento, e não no momento, portanto, eles tinham as regras bem pensadas e estruturadas. E o nosso diz várias, uma delas é que o teatro da Palmilha Dentada é oportunista, se houver oportunidade aproveita, e outra que diz é que é fundamental o ator estar-se a divertir em público, em palco, para que o público se consiga divertir e usufruir o espetáculo. Ou seja, não me interessa nada ver um ator a fazer de mim em palco, interessa-me que o ator encontre a sua voz e a sua maneira de estar em palco de forma que me sirva aos meus objetivos de toda a peça. Mas se ele não encontrar um processo que seja dele, se ele não encontrar a verdade dele, mesmo que seja contra o meu gosto estético, mas se me servir mais à peça, eu até aceito que ele faça coisas que eu nem gosto. O fundamental é que nenhum ator vá para palco dizer aquilo que eu lhe disse para dizer sem sentir que aquilo é dele e que aquilo é importante. Eu quando tenho escrita, tenho muito um processo de reescrita que é feito em palco, aliás. Tens um processo de? Reescrita. Eu reescrevo muitas vezes em palco o que está escrito em palco, o que está escrito em texto, e muitas vezes com participações e discussões filosóficas sobre o que é que está a ser feito. E depois muitas vezes e discutes com o autor? Não, com o autor não, porque eu não sou bipolar. Tenho muitos defeitos, esse não. Mas discuto muito com o ator. Ainda ontem, ainda no processo do Molière, tivemos a discutir, porque a peça é cortada por improvisos, e tivemos a discutir os improvisos que são escritos e depois são trabalhados novamente. E tivemos a discutir o sentido de algumas frases que eu lá tinha, e eu cheguei a casa e tive que reescrever o texto em função daquilo que foi conversado com eles, do parecer deles, do que eles sentiam, do que concordavam ou não concordavam comigo. Porque não me adianta nada pô-los a dizer exatamente o que eu quero se não tiver também parte do que eles querem dizer. E isso é uma função fundamental do teatro. Aliás, é uma das coisas curiosas e que me assusta um bocadinho com esta nova onda de programadores, e no Rivoli noto muito isso. No Rivoli, por exemplo, aparece sempre o nome do criador antes da companhia. Ou seja, há uma como é que se diz? Fulanização.
fulanização, eu sou disléxico, ainda por cima, uma fulanização da cultura, em que de repente a companhia desaparece. Não há coletivos, há criadores que depois vão trabalhando com este, com aquele e com o outro, fruto do modelo económico em que estamos, que não há dinheiro para pagar ordenados a tempo inteiro durante um ano a parceiros, mas depois isso é levado ao extremo pelo vender de um nome. Não é uma companhia que é importante, é aquele criador que é importante. Há 3 ou 4 companhias no Porto que servem apenas de barriga de aluguer de criadores de nomes marcantes e que o único nome que aparece praticamente é o nome do criador e não o nome da companhia. E isso preocupa-me um bocadinho, porque a arte, o teatro é se calhar das artes mais coletivas e mais interdependentes entre a vontade de cada um que há em palco. Já me aconteceu ter que pedir uma música para o início e depois acabar a escrever um texto específico para aquela música no fim, porque aquela música é que marcava o fim do espetáculo. Portanto, tive a música a terminar no fim do espetáculo e não o texto a definir o que era a música. E o teatro vive muito disso. Figurinos já mudaram personagens, porque aquele figurino era tão forte, era tão eficaz, que eu tive que adaptar, tanto eu como o ator, àquele figurino. E a arte é esse coletivo, e quando começamos a vender muito um nome, um criador, perdemos esse sentido de coletivo que é fundamental nas artes cênicas e principalmente no teatro. Agora estava a pensar numa coisa. Tu alguma vez foste ator? Começaste por ser ator? Não, fiz para aí ainda no Arte Imagem, onde eu escrevi e ensinei a primeira peça. Fui ator, mas tive cuidado de me pôr atrás de umas cortinas, apenas visível, em contraluz e assim escondidinho, a ler o texto e com o microfone. Porque estava a encontrar aqui uma coisa curiosa, como tu sabes, eu também escrevo e também fazemos parte de um grupo de malta que escreve, mas é relativamente raro um autor, uma pessoa que escreve, reunir a autoridade junto dos seus pares de coisas para poder também fazer o seu projeto. No início, como é que isso aconteceu? Como é que o teu texto começou a ser... Ora bem, eu quando criei a Palmilha, criei fundamentalmente para uma coisa, para ter espaço político. Político no sentido cívico, político de intervenção. Sempre assumi a Palmilha como um espaço de intervenção na sociedade, de influenciar, de passar as ideias em que eu acredito. Assumi, eu vou fazer uma companhia em que eu vou ser o escritor e vou ser o encenador e ponto final. Portanto, depois os pares, fui buscar a malta que começou a criar e a confiar e que tivemos tempo. A Palmilha tem uma coisa curiosa, porque nos 2 primeiros anos o que nós fizemos, no primeiro ano tivemos um espetáculo de rua, até porque era 2001, não havia palcos na cidade, estava tudo ocupado com o Porto Capital da Cultura e eu se queria ter um palco não tinha, portanto resolvi fazer um espetáculo de rua. Mas depois a partir daí fomos desafiados para ir a um bar fazer um espetáculo, como somos um grupo de putas, já é para fazer teatro em bar, então vamos fazer teatro em bar. Aliás, esse é um dos lados que eu queria falar contigo, mas continua. Portanto, ao longo de 2 anos, nós estivemos a criar café-teatros, eu, o Ivo e o Rodrigo, éramos 3, que todos os meses mudávamos de espetáculo, todos os meses criávamos um espetáculo, espetáculos que duravam, regra geral, 45 minutos, 50 minutos no primeiro sábado, quando estreavam, na primeira sexta, e um mês depois de fazermos 8 vezes ou 16, porque chegámos a estar a trabalhar em 2 bares ao mesmo tempo, a partir dali já tinha 1h30. E foi principalmente esses 2 anos de trabalho entre os 3 foram a minha formação como dramaturgo, como encenador, a formação deles como atores, mas principalmente a formação do público. Nós tínhamos casas cheias ao longo nós chegámos a fazer 12 não, 3 vezes 4, sim, 12 espetáculos de 200, 300 pessoas no Tertúlio Castelense todos os meses, a renovar os espetáculos todos os meses. Alguns começavam fraquinhos, iam ganhando dinâmica, muito baseados no improviso, havia sketches que não eram mais que 2 linhas e que depois, tipo, o Ivo não sabe tocar piano, o Rodrigo e o Ivo não sabe tocar guitarra, e depois trocavam e havia todo um jogo de improviso. E era um teatro muito apostado numa comunicação muito direta, muito imediata. Sim, eu lembro, fiquei chateadíssimo que o senhor do Acontece, como é que ele se chamava, o Carlos Pinto Coelho, que na altura da segunda invasão da Guerra do Golfo, nós tínhamos um sketch pura e simplesmente arrasador, politicamente empenhado, comparava ao Bush, ao Saddam, com a distância,
equilibrada, e mandei um vídeo ao senhor, e o senhor chegou ao Porto, filmaram, foram-se embora, apresentaram a notícia, nem o nome do grupo deram, mas nós tínhamos essa componente nós estávamos a fazer o espetáculo e já tínhamos os pontos de improviso e líamos no jornal de o que é que vamos falar hoje, nestes momentos, e desenvolvemos Porque eu creio que isso, se eu percebo alguma coisa daquilo que eu percebi do vosso percurso, é que isso deu-vos uma entourage, uma capacidade de resistência perto do objeto público, da relação com o público, que é muito curiosa, porque é completamente distante do paradigma do eu agora vou fazer teatro, vou ter apoio público para o fazer. Quando é que vocês tiveram o primeiro apoio público? O primeiro apoio público não foi um apoio público, foi uma encomenda do Ricardo Paes para fazermos As Cidades que Partem, um texto político sobre o que se estava a viver no Porto na altura do Rei Rio. Foi, digamos, a primeira coprodução. O primeiro apoio público que não fosse uma coprodução, tivemos uma coprodução com as Comédias do Minho, mas foi tudo assumido perante a o Maria Não Me Mates, que Maria Não Me Mates, que assumiu a tua mãe, um desafio. Tu alguma vez viste o espetáculo com o mesmo nome que o Fernando Gomes fez? Não. Ainda tentei encontrar alguns vídeos para ver. Um fabuloso espetáculo com a Elsa Galvão, o Duda, não vi, o Fernando. Na altura nem consegui apanhar o texto, tinha alguma curiosidade de por onde é que ele tinha pegado, porque o texto é horrível, aquilo é completamente fascista. Completamente, mas foi uma coisa que marcou. Aliás, tem aquela coisa gira que é um artista a fazer-se à vida, é um escritor falido que nem sequer quase já não o deixam entrar na pensão porque ele não tem dinheiro para pagar a pensão cá no Porto, e ele escreve um romance de cordel horrível sobre uma morta, acusando em praça pública a filha de ter matado a mãe, e depois vai saber que não foi isso que aconteceu, mas a peça, o folhetim já era um sucesso, basicamente era a literatura de cordel da mais básica possível, moralista, de mau gosto, profundamente telenovela, aquilo era equivalente ao Correio da Manhã hoje em dia, escrito pelo, já me foge o nome do homem, o Camilo, e aquilo era mesmo de muito mau gosto, aquilo era perfeitamente condenável nos olhos de hoje, mas por isso mesmo é que tinha riqueza e que dava para fazer uma coisa muito divertida, e obviamente inverti-me a fazer da Maria de José Maria e da Maria José os heróis da peça, que eram aqueles... Mas portanto estamos a falar que o primeiro momento público foi com o Ricardo Paes nessa... O Ricardo Paes, com as comédias, depois fizemos mais uma coprodução com alguém que agora me está a escapar. Fizeram com o ensemble também? O primeiro apoio que eu tenho... Fizeram com o ensemble? Com o ensemble era um bocadinho diferente, porque não era bem uma coprodução, era uma cocriação. Eu nem queria saber do dinheiro. Eles pagavam a mim, pagavam aos atores, e eu nem me preocupei como é que eles resolveram a questão de que não tinham tido apoio, foram aos pontuais, nem sei como é que resolveram. Mas o primeiro apoio público, digamos, que nós tivemos foi este de emergência do Fundo de Fomento, aquela coisa curiosa de que, enfim... Eu nem me queixo, porque eu até já tenho dinheiro na conta e ainda é só para novembro. Sei que há muita gente que ainda está em situações complicadas e que coisa, digamos que o Fundo de Fomento não tinha propriamente a máquina para fazer um concurso deste género, e a coisa está a ser difícil, e as questões de comunicação mais básicas estão a falhar muito entre o Fundo de Fomento e diversos grupos, que eu acho que é muito fruto da máquina não estar preparada para isso. Era muito culpa do Estado de sempre ter assumido que o que tinha a fazer pelas artes performativas era dar dinheiro e esquecer o assunto o mais depressa possível, demitindo-se muitas vezes do acompanhamento que era fundamental fazer e do conhecimento do terreno que era fundamental ter para perceber exatamente onde é que estão a gastar dinheiro, qual é o impacto das ações. Ricardo, e não é, esse acompanhamento, tudo isso é tanto mais complexo porque uma das majorações dos projetos era baseada numa certa linha cronológica do que esse projeto tinha feito. E, portanto, o Ministério nunca se preocupou em que a sua rede de acompanhamento conseguisse fazer um grau de comunicação com a avaliação dos projetos, não? Eu quase que diria que o Estado gosta e faz brio de dizer que é tábua rasa. Ou seja, não se percebe porque é que, por exemplo, já outra vez nunca me lembro dos nomes dos senhores, o senhor de Cascais. O Avilés. O Avilés. Porque é que o Avilés não foi apoiado quando se percebia perfeitamente, isto há 3 anos e meio ou há 4, quando se percebia, portanto vai fazer agora, vamos entrar no último ano de quadrianual, portanto foi há 3,
quando se percebia perfeitamente que era objetivo político e fundamental politicamente continuar com aquele trabalho fosse feito, da mesma maneira que não se percebe Scanderbia porque é que de repente o Alentejo é puxado a toda a cultura para a costa e todo o interior fica desapoiado. Portanto, o Estado quer nos fazer crer que o júri torna aquilo numa coisa isenta e que o Estado não tem opções estéticas naquilo e não há... Peraí, fala lá mais um bocadinho, fala um bocadinho mais devagar, não é articuladamente, mas fala mais um bocadinho devagar sobre isso. Então tu estás a dizer que esse, por exemplo, e sublinha esse olhar que tu tens tanto para o que se passa, passou com o TEC, mas também com o que se está a passar com o Alentejo, não é? Tanto agora o Sendrev, mas também já outras companhias de teatro também tinham perdido o seu apoio. Isto é fruto de uma lotaria. E é isso que está errado. Se compreendo que haja uma necessidade de não haver e que se recorra a um júri exterior para proteger o próprio Estado de ser acusado de estar a privilegiar estéticas ou até dirigismo artístico nas criações que são feitas. Por outro lado, não estamos suficientemente protegidos do ponto de vista de, por exemplo, distribuição territorial dos apoios. E se isto continuar assim, vamos continuar a puxar para baixo e vem tudo parar à franja costeira e o interior vai ficar sem nada. E o Estado tinha a obrigação de ter estratégias a longo prazo de criação. Uma das coisas que defendimos nas fases em que se pensava qual poderia ser um novo modelo era há 50 mil euros para dar a Trás-os-Montes. Não aparece nenhuma proposta para Trás-os-Montes. Os 50 mil euros vão para pontuais para nível nacional, mas não se distribuem pela costa. Ou seja, o Estado tem a obrigação de pensar o território como um todo e não pensar... É um serviço. É assim, não faz sentido nenhum termos médicos a concorrer a saber onde é que vai haver vacinas. A vacina tem que ser num território todo. Não faz sentido que nas artes não haja uma política integrada, pensada e um esforço político para que haja efetivamente uma cobertura nacional do território. Os transmontanos... E que depois vai ajudar também à circulação dos projetos, não é? Sim, ou deveria, quer dizer... Os meus colegas batem, mas o Santana exigia um número mínimo de espectadores e de espetáculos. Eu continuo a defender que isso é um caminho que poderá ser válido e que tem que ser pensado. Não se compreende que haja uma companhia que receba o mesmo para estar centrado em Lisboa, por exemplo, a fazer os seus espetáculos para o público que ali tem e que não se disponibilize para andar a fazer um circuito nacional e que não haja condições para o receber e para o espalhar. O Estado tem a obrigação de agir também sobre o mercado da procura, sobre a oferta. Vamos lá ver o que é que dá propriamente a rede de teatros municipais e a rede que eles estão agora a tentar criar, do qual eu tenho muitas dúvidas que tem alguma eficácia. O que é giro é este exercício meio esquizofrénico do discurso. Tu estás a dizer assim, esta rede de cineteatros que eles estão agora a criar, mas isto podia perfeitamente termos recuado a 95, quando se criou a rede dos cineteatros e que depois se destruiu. Este vai e vem entre a construção e a destruição é uma coisa que é... Eu acho que a coisa mais impressionante em Portugal, e mais uma vez volto aos políticos, todos eles querem dizer que fizeram um CCB. Ninguém quer estar a apoiar a coletividade de bairro, porque a coletividade de bairro não serve para nada. Eu vou a teatros municipais onde tenho menos público do que tenho, por exemplo, em Mondinho de Bastos, onde há um grupo de teatro amador que faz um trabalho continuado, ano a ano, de luta, quase sem apoios, e que criou uma dinâmica e ali um nicho de gente que quer ver teatro, que sabe estar num teatro, que vai, que vê, que tem espírito crítico, que sabe fazer leituras, que há conversas interessantes no fim. Mas o apoio a essas entidades não há. Há dinheiro para fazer CCBs, seja em Lisboa, seja em Bragança, seja em Vila Real. Mas depois não há a capacidade de dizer é preciso alimentar isto com conteúdos que sejam pensados para estas realidades e que não sejam, que caiam aqui do céu, aliens, que de repente vêm aqui sem um trabalho no terreno continuado, cuidado, de criação de públicos. E o Estado tem-se demitido constantemente dessa obrigação de pensar o Estado
o estado cultural do país como um objetivo político profundo. Se calhar precisamos de uma lei de base da cultura, da mesma forma que temos a lei de base da saúde ou a lei de base da educação, e começassem a assumir a educação. A cultura é uma prioridade, não é para dizer que vamos dar 3% e meter lá dentro da RTP e dizer que estão lá os 3% porque estamos a meter as verbas todas da RTP misturadas no alvarulho. Ricardo, nós estamos há mais ou menos 40 minutos a falar e tu pouco ainda falaste da Palminha Dentada enquanto companhia, enquanto marca, tudo isso. E isso para mim é muito curioso porque revela se calhar uma atitude que é de atirar para a frente mais esta discussão do enquadramento político, tudo isso, do que propriamente o investimento na marca. Isso faz-me lembrar uma apresentação, daquelas apresentações que vocês fazem de vocês próprios, em que dizem que o vosso maior problema é não se levarem muito a sério. E dizem que escrevem os vossos textos para não pagarem os direitos de autor. Sim. E dizem que têm uma produção débil, fraca, uma promoção e uma divulgação que não é muito forte. Ou seja, vocês nunca pensaram fazer uma carreira no marketing, foi isso? Não. É um dos nossos problemas. Eu, antes de mais, tenho uma grande culpa, que é assim, e tenho que pensar que no Porto é uma cidade onde potencialmente todos os anos surgem três ou quatro grupos de teatro saídos das escolas. A academia tinha a certa altura uma certa tendência para que cada PAP, cada prova de aptidão profissional que fosse feita no fim do ano, os atirasse para serem os grupos. Foi assim que nasceu as Boas Raparigas, o Teatro Plástico e outros grupos dos anos 80 e 90 no Porto e que ainda marcam hoje em dia, o Teatro Bruto, que entretanto já desapareceu, e muitas outras. E há nesta cidade uma certa necessidade de criar novos grupos, até para fazer face ao desemprego e à falta de ofertas profissionais para todos. E eu carrego em mim a culpa de que, de repente, são 18 não, nós vamos fazer 20 agora este agosto, são 20 anos a existir sem o direito, sem o Estado, sem o apoio do Estado, sem o apoio continuado de nenhuma autarquia, sem nenhum parceiro institucional que nos dê financiamento. São 20 anos em que vocês em 2012 tiveram um espaço. Estás a falar da Helena Sai Costa. Tivemos uma parceria, já andávamos em negociações há muito tempo e eu tenho uma coisa teimosa, eu quero sempre fazer 3 ou 4 semanas de temporada, recuso-me a fazer temporadas de 2 dias. Porque eu encontrei várias notícias sobre, bem, agora a Palminha vai ter finalmente um espaço ao fim de... Pois, o problema é que o Helena Sai Costa é também um teatro de teses. Portanto, não tem nem o IPP nem o Estado dão dinheiro para a programação. Portanto, chegávamos a uma situação em que tínhamos 2 entidades tesas a viver da bilheteira. A própria estrutura do teatro, que é pesada, e a companhia de teatro. E não era confortável. Portanto, tivemos 2 teses numa mesma casa não é bom, 2 teses a viver de uma bilheteira que, por acaso, nas temporadas que lá fizemos até correram bem. Mas porque vocês, essa é uma marca vossa, não é? Vocês têm muito público. Sim, temos muito público, trabalhamos, é aquela coisa difícil de dizer, eu quero ter muito público, mas não estou disposto a dizer o que o público quer ouvir, eu estou disposto a dizer o que eu quero ouvir e é por isso que eu quero ter muito público, quero que eles ouçam o que eu tenho a dizer, portanto, só que também sei que tenho que lhes dizer, nós temos uma vantagem, é comédia. E comédia é sempre... Era isso que eu ia dizer, ou seja, tu apostas... É muito mais fácil para mim fazer comédia e conseguir que as pessoas voltem e, de repente, aconteceu-me várias vezes ver pessoas a conversar no fim dos nossos espetáculos e elas parece que tiram espetáculos diferentes. Alguém ficou pelas piadas mais imediatas e alguém ficou pelas piadas mais densas e pela coisa geral. Portanto, há sempre uma multiplicidade de leituras. É um dos melhores elogios... Ricardo, porque eventualmente pode ser que alguém nos esteja a ouvir sem ser a minha mãe e a tua, se calhar é bom dizer uma coisa, que é, quando estamos a falar de que esse tom de comédia, esse tom de facilidade, que às vezes pode vir, essa comunicação mais imediata que pode vir nos espetáculos de café-teatro, pela própria relação criada, não é de maneira nenhuma uma característica vossa, por exemplo, em espetáculos como o Guardião do Rio, o Medo que o General tem, o Género de Corvo, não eram espetáculos que se tivessem algum grau de facilidade
Não, não. Ou melhor, é assim, eu tenho um hábito de classificar os espetáculos para 16 anos, porque não quero que alguém pense que o espetáculo para 12 que podem levar as criancinhas já nem moleques. Não, aquilo é para 16 e exige uma maturidade de 16. Mas a verdade, maturidade política, social, uma consciência do que estão a ver e das multiplicidades das leituras que vão ser apresentadas. Mas a verdade é que as crianças que vão ver os nossos espetáculos, e estamos a falar de 5, 6 anos, costumam gostar, porque eles são empáticos, são coloridos, têm dinâmica, têm cor, e essa parte acaba O sempre por Guardião do resonar. Rio, para mim, é antológico. Vocês tiveram algum prémio com isso? Não, não. E curiosamente nós já por 3 vezes que fomos distinguidos como um dos 10 melhores espetáculos pelo público, esse não foi um deles. E esse espetáculo é curioso porque foi no momento em que nós decidimos que íamos acabar a companhia. Mas como eu e o Ivo não tínhamos nada que fazer, dissemos vamos fazer mais um espetáculo. E quando no fim o Guardião bem dizer quem não sabe viver sem mais nada, inventa histórias para se entreter, é um bocadinho a nossa história. Nós sentimos necessidade de fazer mais um espetáculo, de inventar mais uma história, de partilhar mais umas ideias sim, e é um espetáculo, pá, aquilo é impressionante, o espetáculo estreou, penso eu, em 2012, anda há 8 anos a rodar e continua-nos a pedir. E, portanto, é um espetáculo que já se pagou uma data de vezes e continua ainda a ser apresentado. É um espetáculo verdadeiramente antológico e olha que também já tenho, nos meus 58 anos, já vi muitos anos, muitos espetáculos e encontrei nesse tanto uma magia, como uma ternura, como uma relação do ator com as marionetes, era O Ivo, bastante o Ivo completo é muito a bom todos os ator, patamares. o Ivo é muito bom ator e é muito bom manipulador, mas principalmente também havia aquela coisa epidérmica, porque era um espetáculo muito pessoal, muito íntimo. Era aquilo que nós estávamos a sentir, estávamos a regressar, estávamos a fazer uma... Pá, esse espetáculo estreou. A família também tem essa capacidade. Eu vou voltar um bocadinho atrás para continuar uma ideia que não tinha, já seguimos, que é, eu sinto-me culpado por no Porto haver companhias putos que pensam em fazer, vou fazer um grupo de teatro. Se a Palmilha aguentar 20 anos sem apoio, nós que já também aguentamos. E essa responsabilidade não me agrada muito, porque não é possível. É possível por um fruto de uma data de circunstâncias que não são normais. É impossível viver em Portugal de públicos e de vendas de espetáculos, não tenham ilusões. A Palmilha é mesmo um caso à parte. Tem sobrevivido aqui e ali com uma coprodução, mas que principalmente vive das suas receitas de bilheteira. Eu, ao contrário da maior parte dos meus colegas, não preciso de dinheiro para fazer teatro, eu faço teatro para ter dinheiro. E se tiver dinheiro de Estado, faço uma coisa maior. Se tiver menos, faço uma coisa mais pequenina. O Guardião do Rio, aquilo é lixo. Aquilo não tem as marionetes da Sandra, que basicamente é mão de obra e é gênio da Sandra, mas aquilo é papel. E meio dos apelos, não tens ali nada que seja um luxo, nada que seja, mesmo a nível de luz, aquilo é paupérrimo, é um desenrasco, o cenário é uma Aliás, porta com... isso é mais uma das coisas que vocês dizem, que tem uma cenografia muito pobre, muito teatro pobre. E muito maltratada, porque nós nem sequer tínhamos... Agora já temos uma salinha para arrumar a cenografia, mas mesmo assim não temos muito tempo para organizar as coisas. Mas voltando onde é que nós íamos, ora disto, ia-te falar... Já me perdi, eu perco muito, desculpem. Onde é que nós Não, estamos a falar? eu estava a falar desta vossa relação com o público, da forma como vocês organizaram o vosso percurso, e tu interrompeste isso para ires àquela questão de que esse modo de sobrevivência com que vocês têm feito talvez seja um mau testemunho que passa às gerações é um mais mau novas. exemplo que se dá. Mas temos conseguido, e temos conseguido muito fruto das inquietações que temos todos. O Rodrigo agora, por exemplo, está um bocadinho mais acompanhado, mais distante, porque está com um contrato na companhia quase residente, acho que é assim que se chama, de São João, mas este núcleo central que sou eu, o Iva, a Sandra, a Helena, o Rodrigo, tem-se mantido, o Nuno Preto, a certa altura, temos-nos sempre mantido, vamos, e o grupo tem sempre trabalhado um bocadinho nessas complicidades continuadas. E tem trabalhado noutra coisa, que é cada espetáculo é de época, é feito naquele momento, é feito com as inquietações que temos no preciso momento, quer dizer, o Dimas Gestas, que eu não sei se tu viste, é basicamente a história do bom e do mau ladrão que estão crucificados na cruz por serem ladrões. Aliás, fez-me lembrar, quando vi o vídeo do espetáculo, não vi o espetáculo, confesso que vi o vídeo agora, quando estive à procura,
mas lembrei-me de uma coisa da Porta dos Fundos, por causa do diálogo entre os crucificados. Mas aquilo é basicamente um espetáculo sobre a crise económica do estouro da bolha financeira e de repente estamos todos tesos e endividados ao banco, e o espetáculo é sobre isso. Portanto, são sempre espetáculos que falam muito de nós, daquilo que nos inquieta em cada momento. E no Guardião do Rio também é isso, é aquela coisa que há ali uma verdade tão vivida e menos intelectual que acho que passa para o público e não deixa de criar empatia. É verdade, é verdade. E chegamos a uma... Eu tenho isto aqui para ler. Eu gosto de clássicos. Dá-se sempre um ar de erudição e a citação de um clássico. Tem que se ter cuidado para não ser precipitado. Citar um clichê é mau gosto. Se for um clássico, é de bom tom. Temos sempre de esperar que o clichê se torne um clássico, ou seja, de bom tom. Isto foi o Ricardo que escreveu na altura do Gênero Corvo. Exato. E o Ricardo agora está abraços com um texto do Jean-Baptiste Poquelin, que é sempre Molière. É preciso Deu-te a pancadinha, foi? Não, foi um convidado, também falo disso, mas foi um convite. Eu, como já disse, a Palmilha Dentada é um grupo de oportunistas, portanto, se nos desafiarem para fazer Molière, a gente pergunta quanto pagam, se o pagamento for bom, a gente faz. Cientes, porém, que fazemos o que queremos. E mais uma vez, neste Molière, eu ando a tentar responder à pergunta: faz sentido fazer Molière? E o espetáculo é um bocadinho sobre isso, é um bocadinho sobre porque é fazer Molière. E Molière é daqueles que eu honestamente gosto. Molière é super divertido, é empático, é popular, não deixa de ter crítica social. À época agora já está completamente desatualizada. Aliás, eu acho que há um problema nos clássicos que se fazem hoje em dia, quase todos têm um problema porque nenhum deles perdeu o telemóvel. E é muito difícil falar da sociedade atual se não falarmos dos telemóveis, porque toda a regra dramatúrgica muda com o aparecimento de telemóveis. Tu hoje vês um filme policial dos anos 30, 50, mesmo dos anos 80, e disse: se o gajo pegasse no telemóvel resolvia a coisa, e portanto a dramaturgia cai logo toda aí. Portanto, é muito difícil de fazeres aqueles tu colocas telemóvel, não. Não. Eu resisti a isso. Coloca desinfecção e coloca distanciamento social, mas isso também tem que ser. Aliás, o espetáculo tinha uma versão antes do Covid e pós-Covid. O espetáculo depois do Covid, eu logo nos primeiros dias... Qual é a diferença entre essas duas versões? Não há contacto. E há todo um jogo, as marcações, os próprios figurinos, tudo isso remete para, vamos imaginar que o Covid fica connosco mais 10 anos e que nós vamos ter que atualizar os hábitos. Já ninguém se vai cumprimentar de mão e daqui a 150 anos já ninguém pensa se querem apertar uma mão e cumprimenta-se assim, porque foi isso que foi criado. E o espetáculo vivo tem isso presente, quer dizer, como é um exercício de como seria se isto não se fosse embora ou se ficassem uma tendência para ter golas altas, para ter roupa larga, para manter distância, o hábito de não se aproximar e instintivamente sempre um ator se movimenta, os outros reposicionam-se para manter todos os 2 metros, e o espetáculo deu um bocadinho disso, e da angústia de chegar ao fim e ter uma história de amor e eles não se poderem abraçar. Mas voltando a Molière é divertidíssimo, e dos clássicos todos. Eu já fiz Gil Vicente numa versão para adultos, em que, mais do que para crianças, em que basicamente o que fiz foi traduzir mesmo o Gil Vicente para uma linguagem corrente, e com a Molière fiz a mesma coisa. Com problema, comecei a trabalhar com uma tradução dos anos 40 ou 50 e depois encontrei uma de 1700 que é muito mais gira e traduzi a partir dessa. Ou melhor, adaptei a partir dessa, porque a certa altura... Desculpa lá, uma tradução de 1700? 1700, chama-se O Peão Fidalgo, está na Torre do Tombo, mas está disponível online, e são 134 páginas muito pequenininhas, com o texto todo muito arcaico, mas de qualquer forma o tradutor da altura, que era o capitão não sei quê, Passos Manuel, acho eu, teve o cuidado de deixar o texto, ou seja, enquanto na tradução de 50 a criada... Capitão Manuel de Sousa, não é? Exato, enquanto a criada e o burguês e o
Marquês falam no mesmo tipo de linguagem na tradução dos anos 50, na tradução de 1700 e tal, há um cuidado nas palavras escolhidas que a criada fala de um modo e o Marquês já fala de outro. E, portanto, que eu acho que é o que faz muitas vezes tornar os textos esquisitos e pôr uma barreira nos clássicos. Eu, no Gil Vicente, senti mesmo a necessidade de vou traduzir tudo isto, vou esquecer a rima porque é impossível manter a métrica, mas tornar isto numa linguagem que ninguém tropece numa palavra, que ninguém tropece numa expressão idiomática, que ninguém fica a pensar o que é que isto significa. E tentar pô-lo, porque assim, o Gil Vicente era popularucho também, apesar de escrever também para a corte, aquilo era muito acessível, não havia uma linguagem demasiado rebuscada, era para chegar, dizer o que tinha a ser dito, quer dizer, aquele trocadilho de todo mundo e ninguém, aquilo é completamente bacoco, quer dizer, aquilo está a nível do levanta-te e ri, e ele leva isso até ao limite e fala bem, mas faz para ser comunicado, para ser entendível sem uma barreira linguística, sem um trabalho de arqueologia da língua que não é bom para um espetáculo. E neste Molière fiz o mesmo, tive necessidade de o adaptar as duas versões e ainda tive que ir ao francês em alguns casos para perceber exatamente que raio é que eles estavam a falar, para ver se não era uma perda da tradução, para tentar encontrar não um equivalente atual, não meter um telemóvel, mas que a palavra não fosse uma barreira à ideia e fazer uma tradução e uma adaptação para isso. E na representação dos atores, como é que tu operas essa relação entre o objeto convencional, Molière, e uma outra abordagem do Molière? Disse-lhes mesmo, vamos fazer Malucos do Riso. Porque Molière é Malucos do Riso. Só não façam as caretas, mas de resto a representação tem que ser empática, tem que ser o boneco, tem que ser a caricatura. Vamos encontrar a caricatura mais certa. E, em alguns casos, experimentamos 4 ou 5, noutros acertamos logo na caricatura certa para cada personagem, mas não há... Eu assumo mesmo que o trabalho do ator, eu não sou o ator não é uma marioneta, portanto, eu não digo ao ator como é que ele tem que fazer, digo o que é que ele tem que me transmitir. Ele que escolha como quer fazer, pode escolher de maneiras diferentes, podem de repente chegar no dia seguinte e dizer, olha, hoje vou experimentar outra coisa diferente. E a personagem que tinha no dia anterior no ensaio desaparece, ele apresenta uma outra proposta diferente, e eu gosto ou não gosto, e serve-me ou não me serve. Portanto, eles têm sempre uma grande liberdade de encontrarem o que se sentem confortáveis a fazer. Quando queres dizer a um ator que não te serve, que tipo de argumento é que usas? O argumento que tu não queres, não gostas, ou é que... Não me serve. Não me serve a história geral. Eu faço uma coisa horrível, que é cortar montes de piadas excepcionais que eles me vão propondo, e gags e números e coisas que não me ajudam à cena. E que eu tenho a certeza que vão ser eficazes e vão tornar a coisa mais empática e vão facilitar aquilo que vai ser dito a seguir e vão criar dinâmica de espetáculo, mas não me ajudam. Como é que tu chegas a essa inteligência da cena? Ou seja, como é que tu chegas... Não chega, é emocional. Uma das coisas que eu aprendi foi, se não estou a gostar, nem quero saber porquê. Mas se não está bem, não me interessa saber porquê, não me interessa estar a teorizar, não gosto, chega. E salta. E volta atrás e procura outra, dá-me outra proposta. Uma das coisas que odeio é explicar ao ator como é que é dizer uma frase e depois estar um mês a vê-lo a refazer a minha frase exatamente com a mesma intuação, e alguns são ótimas máquinas de fotocópias, vão para a pauta e fazem exatamente aquilo que tu pediste, eu odeio. Eu não quero que ele me dê qualquer coisa nova. Quero que ele me confronte com aquilo que eu estou a fazer e me dê uma outra. Alguns atores são uma excelente máquina de fotocópias? São. E reproduzem exatamente o que o encenador quer, sem um pingo de emoção, mas com uma eficácia dramatúrgica muito boa, que é muito pouco interessante. A Palmilha e o Café Teatro deu-nos outra prática. Por um lado, nós quando estamos a fazer espetáculos, agora nesta fase não tivemos muito, até porque o texto já estava escrito, eu, regra geral, deixo sempre metade do texto para escrever durante o processo já de ensaios, que, regra geral, são curtos. Mas nós costumamos gastar metade dos ensaios sentados numa esplanada a ver cerveja e a falar da peça. São aquilo que eu chamo de ensaios de esplanada, são anteriores ao ensaio de mesa e são mais importantes. No caso do Empreendoriza, por exemplo, tivemos montes de discussão se o empreendedorizar era uma coisa atacável ou não era, o que é atacável, o que é certo, o que é errado,
para quando eles estiverem a improvisar, terem a perfeita noção que o improviso tem que trabalhar para uma lógica do sentido político, digamos, do espetáculo, mas que tem essa liberdade de improviso. Apesar de eu lhes pedir sempre para fazerem os improvisos, o máximo de improvisos em ensaio e depois fixá-los até ao palco, mas nunca peçam a um ator que tenha que recrie tudo o que está escrito. Aliás, digo-lhes, se estás a criar a personagem um bocadinho mais à esquerda, adapta as falas um bocadinho mais à esquerda, se estás à direita, adaptas mais à direita, se eu digo que estás a sair, eu digo-te para parar. Mas outra coisa que eu não concebo... Mas é uma intuição, é isso? Trabalhas com essa intuição? Trabalho muito com intuição. É aquela coisa que de repente está qualquer coisa errada. Não sei o que é, mas não pode ser por aí. E isso é engraçado, porque vocês mantêm, quer dizer, não quer dizer que não trabalhem com outras pessoas, mas mantêm a equipa base ao longo dos anos, ou seja, essa intuição é uma coisa que se vai estabelecendo. Sim, nós nos acontecia-nos muito ao fim daqueles 2 anos de café-teatro, depois ainda continuámos mais espalhados e aliás, quando veio o Covid, nós estávamos a retomar um ciclo de café-teatro no Pérola Negra. Tinha sido uma casa de meninas e agora era uma casa... Pois eu vi uma notícia sobre isso, sim. E a Palmilha tem sempre aquela coisa que anda à procura de onde é que vai apresentar os espetáculos. Estávamos a falar do Guardião, há bocado não disse isto. O Guardião estreou em contraciclo, ou seja, nós fizemos uma parceria com o Art Club, que é uma casa de rock, que tinha os palcos livres de domingo à noite até quarta. Então nós fazemos de domingo à noite à quarta, fazemos a temporada durante 4 semanas. Portanto, nós andamos sempre à procura das novas oportunidades. Parece um slogan do PS. Mas voltei-me a Mas se quiseres eu posso ir buscar a música do Vangelis. Não, deixa estar, não vale a pena. Já me perdi, pá, é uma coisa impressionante, as conversas é assim, a pessoa vai falando e vai-se perdendo. Mas uma das coisas que me chateia... Mas estavas a falar do Pérola Negra, do café-teatro, da relação que se estabelece com o público e principalmente com o tempo curto de produção das coisas. Nós muitas vezes se fazemos 3 corridos já é muito. Sério? A sério. E essa dinâmica, fazemos muitos contínuos, no sentido claro. de que tentámos fazê-lo todo do princípio ao fim, com paragens, mas sempre sequenciais, digamos, ensaios sequenciais. Mas corridos, com tudo, com som, com luz, até porque como não temos sala de espetáculos é mais difícil, tu acabas sempre, e eu quando me dizem, pronto, temos 5 semanas para tu ir para o Carlos Alberto, ok, fazemos 4 de cena e uma de montagem, ou então chegamos segunda, montamos segunda, terça e quarta, estreamos na quinta, nunca prefiro ter sempre mais tempo de cena, para ter a possibilidade de chegar mais gente e de multiplicar públicos do que estar propriamente a aflorar o espetáculo em palco. Mas depois chega aquele momento em que tu estreias com 2 ou 3 corridos e que o ator não lhe cabe um feijão no cu. E isso faz parte do... Desculpa? Não lhes cabe um feijão no cu. Eu não tive um mês a fazer corridos até isto estar morto, moribundo, e já estar a pedir público há 3 semanas, eu ainda tenho que fazer mais 3 semanas sem público. Não. O espetáculo chega no momento em que precisa do ator, em que precisa da reação. Para mais comédia. Os primeiros espetáculos é sempre um ensaio. Não ensaias comédia sem público. Tens falta de metade do elenco. Em qualquer espetáculo de comédia, o público é metade do elenco. Portanto, se estás a fazer comédia 5 vezes ou 15 dias sem público, estás a matar a comédia, porque o ator vai completamente vomitar a piada que teve muita piada na primeira vez, à segunda é sofrível, ao fim de 15 vezes sem ninguém a fazer contracena, aquilo não serve para nada, está morta, moribunda, e o gajo nunca mais vai encontrar o ritmo certo de a dizer se não tiver o público de lado de lá. Portanto, nós também temos uma coisa que acontece muito nos espetáculos da Palmilha, que é, vai muita gente ver a estreia e vai muita gente ver o último espetáculo, porque já sabem que vão ver toda uma trajetória que é dada pelo público e toda a maturação que é dada pelo público, que é fundamental e que nós andamos a assassinar isso completamente com esta ótica. O Rivoli penso que agora vai começar a inverter um bocadinho isso, mas aquela ânsia do programador de ter muita oferta e fazer tempo com produções que depois têm 2 dias ou 3 dias em cena, é a coisa mais estúpida que se pode fazer, dá cabo de qualquer projeto artístico, porque um projeto artístico, mesmo que seja no grande auditório da Rivoli, 3 dias em público, são 1500 pessoas, se tanto. Não chega para fazer um projeto artístico na cidade de residência, que venha uma companhia de Lisboa a apresentar o espetáculo um dia, 2 dias eu percebo. Uma companhia do Porto faça uma temporada de 2 dias, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, tanto numa dinâmica de público como na dinâmica da própria coisa. O teatro vive da repetição.
e da repetição variável, ou seja, um dia um ator comeu uma comida fixe e bem Sim, mas da disposto. criação dessa relação, não é? Não, e mesmo entre os atores, ele um dia leva uma Isso tem de deixa, entrar em nós, tem tem que acamar, o teatro precisa de de tempo. 5, 10 espetáculos seguidos, o prazer da repetição, de dizê-lo novamente igual e novamente diferente. E se isso não acontece, não estás a fazer teatro, estás a fazer uma coisa diferente. Quer dizer, não faz sentido, não estás a fazer 15 dias de ensaios sem público e depois tens 2 dias em cena com o público, estás a perder. Ricardo, tenho duas coisas antes de terminarmos. Uma delas é quando falaste dessa irrupção no Pérola Negra, a seguir vocês fazem o Máscara Social, não é? Um espetáculo na sala Zoom. Gostava que, como já é um efeito da pandemia, como já é um resultado disso, gostava que me falasses disso. É assim, eu andei um bocadinho a pensar, porque é assim, eu acredito mesmo que nós estamos aqui num oásisinhos no meio do caos, não vamos ser otimistas, a seguir vem mais Covid, não tenho dúvidas que em outubro a coisa vai voltar a ser complicada e vamos ter que redobrar cuidados. E como chegar ao público, como estar com eles, como fazer. Tentei ver vídeos de teatro e odeio, não consigo ver vídeos de teatro. Algumas pessoas partilharam espetáculos que eu até queria ter visto e não vi, e tentei ver e ao fim de 1 minuto, 2 minutos desliguei e não posso estar a fazer isto a quem está em palco porque não estou a fazer nada, isto não tem piada nenhuma, não vale a pena, não foi feito para isso. E é como se estivéssemos a ver só para armazenar o conhecimento de eu já sei como é que o espetáculo é. Sim, opa, e depois espetáculos que até me falavam bem, mas a linguagem em vídeo é diferente, não é a mesma coisa que teatro, não é volta a dar. E também me preocupa o facto de, a certa altura da parte, em certa fase de confinamento, andarmos todos a trabalhar de borla como se o nosso trabalho não tivesse que ser pago. E politicamente isso é muito perigoso. Se acredito muito em algum trabalho pro bono, em situações muito pontuais. A Palmilha tem inclusive uma política de preços de bilhetes, que o preço do bilhete é fixo, depois quem quiser e puder paga mais, é ao contrário, o noso preço de amiga é pagas mais se puderes, se não puderes não pagas. Mas isso é uma outra questão, que já em 2008, creio, agora não eu tinha dito, sim, foi mas para 8 ou já 12. em 2008 vocês fizeram a mesma coisa com a máscara Sim, social, sim. ou seja, quem Sim. não pudesse, baixaram o preço. Baixámos o preço quando o Santana Lopes, não, acho que já foi o Passos, já nem tenho a certeza, subiu o preço do IVA dos bilhetes de teatro e acabou com as bordas nos museus, nós baixámos o nosso preço e criámos o preço da MIG. Quem pudesse pagava mais. A verdade é que nesse ano que tivemos no IBM Açaí Costa, cerca de 30% do público disse eu pago mais. Gente que não conhecia o esquema e que não percebia o que era e que inclusive acho que foi o Ivo ou o Rodrigo que eu ouvi dizer e agora pagar mais. Chegou ao fim e disse, olha, eu agora quero pagar mais. Depois de ter visto o espetáculo. E as pessoas não são burras e as pessoas percebem as coisas e, portanto, se eu acho que por um lado é preciso haver teatro de borla, a minha opção agora neste momento, quem não tiver dinheiro para vir ao teatro, e já fizemos isso na Máscara Social, que nos diga, não tenho dinheiro, quero ver, e a gente oferece-lhe um bilhete. Desde que haja votação e regras já lá, porque a gente trabalha sempre com isso, não me incomoda dar bilhetes de borla a quem precisa, a quem não tem dinheiro. E sei que há muita gente que gostaria de ir mais ao teatro e não vai porque o teatro é uma coisa muito cara. Mesmo que seja 5 euros, forem 3 pessoas, são 15, se levares o filho e a coisa já começa a descambar um bocadinho. Isso não me incomoda. Incomoda-me o trabalho para bono que nós temos muitas vezes o hábito de fazer. O nosso trabalho tem que ser pago. Eu não vou ao pesteleiro pedir para vir cá a casa dar-me um jeito, depois vou dizer eu venho bem dele aos meus amigos, quer dizer, nem ele cai nessa, que não é burro. Portanto, não percebo porque é que as pessoas da arte fazem isso tantas vezes. Eu quero ser pago pelo trabalho que faço, não tenho problemas de encontrar soluções para quem não o puder pagar. Aí sim, isso é muito solidário. Mas se a pessoa tiver que pensar entre vou gastar 5 euros em cerveja à noite ou vou gastar 5 euros em teatro, é a opção dele. Se prefere gastar em cerveja, que vai gastar em cerveja, que eu também não lhe vou facilitar a vida. E já me voltei a perder, eu perco muito. Mais. Não te perdeste, estás no mesmo sítio, estávamos a falar da máscara social, estávamos a falar deste espetáculo que vocês tinham criado para fazer face a esta dificuldade da presença. Sim, e pensar, não queria fazer vídeos,
andei a pensar muito como é que poderia fazer o espetáculo e ser transmitido online. Pensei várias coisas, até que numa conversa com um amigo de Lisboa surgiu esta possibilidade. Ele me falou na possibilidade de fazer e a coisa fez sentido e escrevemos o texto. Foi todo ensaiado em Zoom, mais uma vez, ou seja, também não faz sentido estás a criar um espetáculo em palco para depois o apresentares em Zoom, não. O espetáculo foi pensado, escrito, maturado para ser feito em Zoom, foi todo ensaiado por Zoom, nunca nos encontramos, a não ser para eu dar um figurino a um ator que estava no escritório, e trabalhámos tudo por Zoom, portanto foi um Eu espetáculo... neste momento estou também a criar um espetáculo exatamente nessa circunstância de por Zoom. Zoom. É uma coisa nova, Sim, estranha. o desafio que fiz ao público era deixar as câmaras ligadas e o microfone ligado. O Zoom tem aquela coisa dinâmica que se detecta um riso alto e se estiveres em modo orador, ele salta-te para a pessoa que está a rir. E nós pedíamos ao público para deixar o microfone ligado e a câmara ligada e, portanto, um ator dizia uma piada, se alguém se ria, aparecia a imagem da pessoa que ria. E nós deixávamos isso. Isso é engraçado, por acaso, essa opção do orador dá para isso. Dá, e até porque hoje tens 3 atores, tens 3 atores, portanto precisavas ter os 3 ecrãs. Se for no modo não orador, de repente tens 20 quadradinhos, acho eu, ou 26 pequeninos, quase não vês. E depois o Zoom faz-te a edição, a montagem do filme e vai escolhendo quem vês. Eu depois, como era o anfitrião, tinha o poder de desligar microfones. Imagina que alguém tem um cão que está constantemente a ladrar ao fundo e que está sempre a aparecer a imagem sem feedback, eu desligava. Mas deixávamos sempre a reação das pessoas. E a verdade é que isso é que fazia a diferença. Tu fazias controlo de edição. Sim. Tinha a opção de, a certa altura, desligar o microfone a alguém. Se via que ele estava a mexer num copo, tivemos gente a comer, tivemos gente sentada, grupos de 20, com a projeção de vídeo, a acompanhar o espetáculo em grupo, mas connosco via Zoom, e eles, obviamente, tocavam no copo, às vezes a imagem saltava para eles, eu bloqueava-os, portanto, tirava-lhes o som para não aparecer. Mas acho que isso, e principalmente numa fase, então, todos ao fim de 2 ou 3 meses, quase isolamento completo e com medo de sair à rua e estar com alguém, conseguimos nesse espetáculo de Zoom recriar a proximidade que o teatro nos dá. Nós abríamos o espetáculo e tínhamos 10 minutos de foyer, em que as pessoas conviviam e conversavam. Pois foi, eu vi isso. E depois, no fim do espetáculo, tínhamos mais 15, 20 minutos de foyer para as pessoas conversarem entre elas, em que as incentivávamos a conversar e a conversar com os atores. E gravaram isso tudo, claro. Só gravámos uma vez. Também acho que é um bocadinho... E avisámos as pessoas que íamos fazer. Um bocado, depois, de repente, estás-te a rir e apareces-te a rir no meio de um ecrã. E toda a gente quer ir ao teatro e ter uma câmara a filmá-lo fixamente. Portanto, aí tivemos algum cuidado, filmámos só uma vez e avisámos as pessoas que, se não quisessem ser filmadas, para desligarem a câmara. E agora, Ricardo, quando o Nuno Cardoso te convidou para encenares o Molière, o que é que tu lhe disseste? A primeira coisa que tu lhe disseste? Molière também. Eu gosto de Molière. Vamos ser honestos, esta peça dele é uma porcaria. Aquilo é insuportável. O gajo estava mesmo a sacar dinheiro ao rei e a fazer o bonito coluli com muita dança, muita música e umas piadinhas secas, e aquilo não começa assim e acaba assim. Aquilo dramaturgicamente é insuportável. A peça não vale nada, mas eu aconselho toda a gente a ir ver, porque a gente está uma volta genial, mas é assim, é um pretexto. É como todas as peças. É tudo sempre um pretexto, é sempre um desafio ao jogo, à brincadeira. Há sempre uma cumplicidade entre o público e o espectador com que nós jogamos na palmilha. Há sempre um jogo de enganos, há sempre uma criação de expectativas, falar de expectativas, voltar a criar expectativas, e isso pode ser qualquer coisa. E para além desse jogo de representação que tu falaste há um bocadinho, com essa metáfora dos malucos do riso, para além disso, que outro chão é que tu encontras, que outras possibilidades é que tu encontras neste texto para poderes também meter uma preocupação social, política, que parece que é indissociável do teu trabalho? Sim, quando se começa a pensar no Molière, quem era no Jordão, na versão portuguesa, que é a personagem central, ele basicamente é um burguês que anseia entrar para a fidalguia, ser reconhecido como fidalguia, e pronto, aprende a dançar, aprende a cantar, aprende filosofia e esgrima, que eram as coisas da moda, e portanto tem uma preocupação de melhoramento pessoal para poder
Opá, isto é louvável. Quer dizer, não se percebe porque é que uma mulher está desde o início ao fim a gozar com um desgraçado que apenas se quer melhorar. Percebes? E é essa a questão central que eu faço da peça. Porquê é que se goza com o gajo, pá? O homem tem ansiedades maiores, quer se sentir bem, quer conversar com a fidalguia como iguais, com gente culta, é perfeitamente legítimo. Então tu és um intelectual que compreende a burguesia, é isso? Eu não sou intelectual, eu nem sequer sou um enciclopedista. Esta era uma provocação, era uma provocação. Tenho uma memória, esqueço-me sempre dos nomes e baralho datas e não consigo ter aqueles conhecimentos e aquela erudição enciclopédica que as pessoas gostam. Eu sou, acima de tudo, tátil, emotivo, mais energético das energias que se passam em palco e que se passam nas relações humanas do que propriamente de uma desconstrução filosófica ou sociológica das dinâmicas de grupo ou coisa do género. Então eu formulo, és um artista que compreende a burguesia? Completamente. No seu desejo de identidade? Sim, eu não tenho problema nenhum que alguém tenha que o seu sonho seja comprar um Ferrari. Acho perfeitamente válido, tão válido como ir daqui a Pequim ver sei lá, uma ópera ou coisa do género, é perfeitamente válido. Desde que não o façam à custa da exploração humana, não é coisa que me repudie. Cada um... E achas que isso é possível? O que é? Ter um Ferrari sem exploração humana? Não. Não é um Ferrari Rocher, é um Ferrari. Não é. Vamos ser honestos. Isto está mal. Falta muita moral, falta muita empatia, falta muito respeito não só pelo outro como pela humanidade, falta muito aquela coisa do mandarim, do essa, tocas a campainha e o gajo morre lá a fundo, tu nem sabes quem é, herdas a herança, e o gajo aceita, isso continua, não é? Vamos comprar a Zara, acho que é uma delas, vamos comprar a Zara aos sapatos baratinhos, porque são meninos da Ásia que os fazem e eu não quero saber disso, e portanto não temos essa preocupação. Passa-nos ao lado, tocamos a campainha e há um miúdo na Ásia que cose os nossos sapatos e nós não queremos nem saber. E já nem é tão longe. Não, agora é impressionante. Já apanhamos com essas coisas todas em nós, como alguém dizia numa manifestação, quem semeia guerras colhe refugiados, ou seja, temos o regresso desses horrores. Não tínhamos ilusões, porque a situação acho que é em Odmir, onde temos agora um centro de produção que está a tentar concorrer agrícola, com as estufas, que está quase a tentar concorrer com aquelas cá em Espanha, que tu olhas para o Google e vês uma área quase de 10 campos de futebol, que é mais do que isso, que é só estufas. Tu já tens em Portugal uma dose muito perto da escravatura de trabalho imigrante. E se nós nos preocuparmos com isso, a coisa vai continuar a crescer, continuamos a tocar a campainha, morre o mandarim que se foda, mas temos que começar a pensar nisso. Agora, se vamos pensar nisso para depois ir comprar um livro de Sartre, ou se vamos pensar nisso para depois comprar um Ferrari, cada um é que sabe. Não sou eu que tenho que dizer como é que as pessoas são felizes e se realizam. Não me choca nenhuma opção nem outra. Eu acho perfeitamente válido o desejo de ir para longe para nada apanhar sol, é tão bom. Apesar de eu ser orcabólico, mas se o pessoal, se é isso que gosta, acho ótimo e não tem nada... Tu és orcabólico, não és? Sou. Para terminarmos esta conversa contigo, já que eu acho que tu trazes todos esses mundos também para te esquivares, a nos dares esse culto da imagem também. Mas és um arqueólico, é? Sou um bocadinho, não sei estar sem estar a inventar coisas. Aliás, acho que durante o início da pandemia fartei-me de inventar coisas. Fumas muito? Imenso. Fumo imenso. E se estiver a fumar e a beber e a conversar, ainda fumo e converso menos. Aliás, é horrível. Eu já de mim não gosto de ensaiar. Não tenho pachorra. Por mim, tinha um assistente de encenação e ele ficava lá a bater texto com eles e depois eu ia lá de meia hora ver como é que a coisa estava. Mas principalmente não aguento estar 1h30 num ensaio sem vir cá fora fumar um cigarro. É insuportável. Portanto, estou sempre a inventar quebras para vir cá fora fumar. É horrível porque eles não me deixam fumar no teca. Ricardo, 18h25. Quero dizer que
Já Foi longa. falámos sobre muita coisa, eu acho que ficou aqui muita coisa dita. Íamos terminar, mas ia-te dar a possibilidade de tu terminares isto. Eu, curiosamente, para quem fez um grupo de teatro por ter coisas a dizer, não tenho nada a dizer a ninguém. Só tenho inquietações, portanto. Façam mais conversas, discutam, conversem, não tenho assim muito mais a dizer. Não fiquem pelo óbvio, desmontem tudo, que é um bocadinho o exercício da arte. Nada é certo, nada é o que parece. Então, em arte é mesmo isso, é sempre um jogo de sombras e de enganos. Olha, e até amanhã, porque amanhã vai estar aqui comigo, com a Luísa Costa Gomes, com o Rui Pina Coelho, com o Jorge Lourenço Figueira. Com o Lourenço. E vamos falar de quê já agora? Sobre a escrita okay. De cena, como é que nós, aliás, se calhar vais ter a oportunidade de trazer algumas das coisas que já conversámos aqui, porque vamos falar sobre escritas de cena, sobre a maneira como nós, como é que isto resulta em nós, como é que nós, enquanto pessoas que escrevem, reagimos a isso. Este isolamento forçado. Está muito bem. Vemo-nos amanhã às 5, não é? Grande abraço, pá. Abraço. Até.